Estamos aqui hoje no programa Só Sei Que Foi Assim, um programa que conta com a história de escritores e leitores na academia, um projeto do LILA, Laboratório de Letramentos Acadêmicos Científicos do Instituto Federal, Campus Paranaguá. Projeto esse ligado ao LILA e FPR, que, por sua vez, está ligado a demais projetos e programas de letramentos coordenados em rede com outras instituições de ensino superior do Estado do Paraná. Portanto, um projeto interinstitucional que tem como foco o letramento acadêmico científico. No programa de hoje, vamos conversar com o professor José Pedro da Rosa, doutor em Desenvolvimento Turístico Sustentável pela Universidade de Málaga, UMA, Espanha, com título reconhecido pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, PRODEMA, da Universidade Federal do Ceará, mestre em Mídia e Conhecimento pela UFSC, especialista em ecoturismo, interpretação e planejamento de atividades naturais, UFLA, bacharel em turismo, e atualmente é coordenador do curso superior de Tecnologia em Gestão de Turismo da UFPR Litoral. Vamos conhecer hoje um pouquinho da sua trajetória como leitor e escritor. Bem-vindo, professor José. Para começarmos nossa conversa, gostaria que você nos contasse um pouquinho da sua relação com a leitura em seu processo pessoal e escolar. Como começou a ler? Quais foram os seus primeiros interesses de leitura? Do que se lembra de sua trajetória escolar e acadêmica quando o assunto é ler? Perfeito, Rosana. Primeiro, agradecer o convite aqui para falar desse tema. Te confesso novamente assim que foi uma surpresa para mim, porque não me considero nem de longe assim expert nessa temática da leitura, da escrita. Né? E ao contar a trajetória, agora vocês vão entender um pouco mais. E eu julgo muito necessária, né, esse exercício da leitura, por conta do estímulo até né, psíquico, assim, de poder imaginar coisas que ao ler você imagina, né, que teve presente na minha infância. Eu fui diagnosticado cedo com déficit de atenção, né, e hiperatividade. Então é engraçado que a minha mãe tinha 2 aqui em casa, eu tenho um irmão mais novo, e o meu irmão nunca teve dificuldade alguma, nem para ler, né? Ele se alfabetizou a toque de caixa, assim, muito rápido, porque era mais novo, então já tinha eu ali dando murro em ponta de faca, e para ele foi muito simples isso, né? Então meu irmão não tinha nem caderno, para vocês terem uma ideia. Ele prestava atenção na aula e aquilo bastava para ele. E eu tinha caderno, xerocava, copiava, muitos cadernos, e assim para mim foi mais penoso esse processo escolar. E acredito, foi muito cedo, eu não me lembro assim, exatamente do momento que aprendi a ler, a escrever, né? Mas enquanto criança hiperativa, né, eu sou de 1978, então naquela época, né, era meio novidade isso, assim, né? E aí patinei um pouco mais, até hoje em dia ainda tenho às vezes dificuldade, estou lendo um artigo, por exemplo, e lá pelas tantas estou pensando já em outra coisa, né? Porque no final de contas eu aprendi a conviver em sociedade, mas sigo com esse quadro, né? Já não se livra dessa característica, né? De funcionamento do cérebro, digamos assim, de pessoal, né? E às vezes estou no meio de um artigo, me dou conta, digo, meu Deus, aí volto e tenho que começar a ler novamente, às vezes ler 2, às vezes ler 3 vezes para entender. Né? E sei que tem colegas meus aqui que leitura dinâmica, não sei o que, lê uma vez, rapidinho, entende tudo. Então, para mim, foi um tanto quanto penoso, né? Essa aprendizagem, eu não sei exatamente qual seria o termo correto. E meus pais, eu dei uma sorte e um privilégio na vida de ter pais professores, né? Então, meus pais, ao chegarem em Florianópolis, né, eu sou o filho mais velho, não ficaram contentes com o que viram aqui de oportunidades, né? E era uma época, 1970 e tantos, assim, que muitas pessoas vieram para Florianópolis, gaúchos, paulistas, paranaenses, né? E a minha mãe é gaúcha, meu pai é um carioca criado no Rio Grande do Sul, então chegaram aqui nessa época e montaram uma escola. Então, na verdade, meu primeiro contato, assim, foi com essa escola que figurava como cooperativa, né?
Então, eles não davam aulas, né? Não era homeschooling, né? Até porque eu, com filhos aqui, tenho muita dificuldade em entender quem consegue fazer homeschooling, né? Eu não consigo, nem a minha esposa, né? Então, agora na pandemia ficou claro mesmo que a gente não consegue mesmo, agora está, né, bem certo isso. Então, eles se juntaram com outros pais, fundaram uma cooperativa, né? Chamava-se uma associação, na verdade, cooperativa não, associação, chamava-se Associação Sol Nascente. E essa associação, então, era de vários pais recém-chegados aqui. Tinha gente que também era nativa daqui, enfim, um coletivo de pessoas que, de forma participativa, decidiam os rumos que teriam essa escola, né? Então, eu fui aluno da primeira turma, então, dessa escola. Essa escola, mais tarde, uma professora comprou, né? Meus pais, assim que os 2 filhos passaram, saíram da associação. No final, a associação estava muito fraca, uma professora comprou. Hoje é uma escola privada que ainda preserva alguma coisa. Caso alguém tenha interesse, chama-se Sarapiquá. Está bem longe da proposta, né? Que era inicial. Meus filhos nem estudam, mas até fizeram uma experiência que não foi muito positiva, a gente acabou tirando de lá. Mas, no princípio dessa escola, tinha, assim, uma série de conceitos, uma série de vivências de coletividade, assim, de universalidade, o lanche coletivo, por exemplo. Cada criança, eu acho que isso tem até hoje. Então, cada criança leva lanche naquele dia para todo mundo. Pode cada um levar o seu lanche, sabe? Então, tem um cardápio, né, de comida mais natural, muita atividade porta fora, isso foi muito legal. Então, trilha, natureza, isso tudo, acho que para esse viés meu do professor de ecoturismo, né? No turismo já teve aí uma guinada, digamos, né? Umas vivências que me levaram para esse caminho. O fato de ter nascido numa zona de mais mato também, muito acampamento, esse tipo de coisa também contribuiu, sem dúvida. Mas então, com essas dificuldades, eu fui me encontrando nesse momento. Essa escola, a associação, para mim, durou só até a 2ª série do primário, né? Era uma escola mais de prézinho, assim. E hoje, claro, de forma privada, tem o 1º grau inteiro, né? Mas para mim e para o meu irmão era só o que tinha na época, que era isso. Era uma pré-escola e um começo de escola que não continuou naquela época. Depois voltou a ser só pré e depois, quando virou privada, ficou maior. Até aí tem um 1º grau inteiro. Enfim, então, a partir da minha saída dessa escola, eu ingresso em outras tantas escolas, estudei em muitas escolas aqui de Florianópolis. Muitas, eu digo assim, 4, 5, né? Teve uma privada, que foi o Bardal, depois o final do 1º grau foi uma municipal, chama-se Beatriz de Souza Brito, que tinha um diretor progressista na época, uma pessoa bem diferente para a época, mas encampando várias lutas, né? Negro, gay, intelectual, sabe? Foi um grande diretor dessa escola e chamou a atenção dos professores ali. Olha, uma proposta diferente de participação, inclusive nossa, dos pais, numa escola municipal do bairro Pantanal, vamos botar. Aí meus velhos nos colocaram, né? Eu e meu irmão nessa escola, e foi muito interessante. Depois o 2º grau, o instituto, depois eu consegui passar para a escola técnica, né? Hoje o Instituto Federal de Santa Catarina, que foi uma formação de excelência para mim, sem dúvida. Eu também gosto do meu curso técnico, que foi edificações, então aprendi a levantar parede, um monte de coisa que eu acho. Esse escritório meu aqui parece um sótão, né? Esse aqui, inclusive, fui eu que aos pouquinhos estou fazendo aqui, é a minha habilidade B, digamos assim. Mas nessa trajetória de escola, com esse foco da escrita, da leitura, a leitura não me lembro exatamente como é que se deu, mas da escrita me lembro de alguns pontos assim que me marcaram bastante. O meu pai é um leitor ferrenho, assim, embora não seja exatamente a área dele, né, que é da saúde. Ele leu muito, ele foi uma criança que aprendeu a ler com 4 anos, porque a mãe era professora. Então eu sei da história do meu pai, não me lembro da minha aqui. Então meu pai leu, colecionador de gibi, lê tudo que é livro possível. Eu tinha lido na juventude dele as histórias do Tolkien, do J.R.R. Tolkien. Eu me lembro do sobrenome do Tolkien, que é o cidadão que bolou, né, O Senhor dos Anéis, que virou filme depois, mais tarde.
Então eu me lembro que a gente dormia num beliche, eu na parte de cima, meu irmão na parte de baixo, e meu pai leu o primeiro livro do Tolkien inteiro para a gente, para dormir. Era 4, 5 páginas por noite, né? E isso aí foi incrível. Meu irmão pegava no sono logo, que era muito pequenininho, mas para mim, sempre quando ele acabava, eu queria mais um pouco. Ele, não, hoje deu, do Hobbit, é isso aqui. Então era uma aventura muito intensa, né? Da imaginação, de trolls, hobbits, elfos, né? Aquele mundo do Tolkien, tudo. E anões e seres, né? Assim, que o Tolkien criou. E para mim aquilo foi incrível, né? Então, disparado, assim, eu acho que foi o grande livro da minha infância, bem pequeno, assim, né? E depois disso, aí tinham as leituras obrigatórias de uma escola que eu fiz parte um tempo, que chamava-se Coleção Vagalume. Eu não sei se alguém passou por isso, mas também, né? E era obrigatório. Mas não, por sorte, não eram histórias chatas, assim, maçantes, né? Então eu li ótimas histórias ali, e era obrigatório, a gente lia com calma, a cobrança não era tanta, assim, e acabei lendo aquela coleção inteira, porque eu não lembro se era cada 2 meses ou semestre, não sei, não me lembro qual era a dinâmica, mas eu passei e li aquilo tudo. Então daqui a pouco eu era um cara que já tinha lido livros, né? Então, para mim isso foi muito interessante. Inclusive quando eu cheguei no Senhor dos Anéis, na trilogia, que são 3 livrões, assim, na minha época, né? Você tem Pocket hoje em dia, tem versões aí mais reduzidas, né, sintéticas, mas aí com 12, 14, eu não me lembro que idade, eu resolvi ler O Senhor dos Anéis, porque afinal de contas aquela pulga atrás da orelha ficou. Eu conheci também nessa época um jogo que fazia referência a esse série, chamava-se RPG, que tinha que ler livros também, do GURPS, o Magic, eu não lembro mais os nomes dos livros. Mas aí me interessei por ler isso, e aí li essa trilogia inteira, imagina, são 3 livros de 300 e tantas páginas. Eu acho que foram os primeiros livros grandes que eu li porque queria, né? Então isso foi muito interessante, assim, para mim, esse processo de leitura aí todo. Não me lembro que outros livros, aí eu acho que eu já estava no 2º grau, né? Mundo de Sofia, o que mais que eu li? Não me lembro agora, assim, eu teria que ter pensado antes, escrito. Mas você falando assim, quando você começou a falar, eu falei assim, acho que ele vai falar que ele não leu, assim, por causa da questão do PH, e de repente você se mostra um leitor e tanto, né? Porque você começa lendo com teu pai, né? E depois vai seguindo aí o curso de leitura própria, tá? Você é um leitor, sim, tem muito mais leitura do que você disse que tem. E assim, em relação ao ensino superior, você não lembra assim, de nenhuma situação onde você se deparou com situações onde a leitura obrigatória não era a ficcional, né? Era uma leitura direcionada para a questão teórica do teu aprendizado. E nessa situação, como é que foi isso, Zé? Então, Rosana, é aquele ponto que eu comentei, assim, eu tive que aprender, né? Me adaptar. Não tinha nem remédio na época, Ritalina, não sei, essas coisas que eles dão para criança hoje em dia, né? Até hoje é uma aprendizagem, um aprendizado, né? Essa história da leitura, principalmente essa que não é do interesse meu, né? Tu vê que quando é do interesse meu, tem o TDA diminui, né? Assim, o foco fica melhor, né? Então foi um aprendizado de ler, de reler, né? De fazer resumo, de grifar, né? Logo cedo aprendi a fazer fichamento, então o que eu estava lendo que era importante, né? Mesmo ainda na escola técnica, né? No IFSC, tu vê, eu tinha facilidade por ser criativo, eu tinha facilidade para redação, para esse tipo de criação, né? Assim, que tinha que imaginar alguma coisa. Acho que também por conta de ter lido, não lido muito, mas lido alguma coisa, de ter feito esse exercício. Então, tive que me adaptar um pouco com isso. Te confesso que não foi fácil, não foi a coisa mais agradável, mas é aquele trabalho necessário, né? Seguimos, tem que ler, vamos lá. Então,
tive que passar por isso, inclusive na graduação também, quando a gente esbarra em conteúdos que não têm o menor interesse, né? Porque o turismo, como qualquer área, ou até mais do que outras áreas, né? Como formação polivalente, generalista, multidisciplinar, né? A gente dialoga, imagina, a nossa formação tem assim de recreação, a planejamento, a cultura, história, meio ambiente, eventos, empreendedorismo, inovação, assim, então é um mundo, de fato, de coisas que a gente tem contato na graduação. Talvez o meu perfil pessoal também possa ter ter tido essa contribuição, né? Eu digo, no diálogo com a formação, né? E aí a gente fazia um esforço para dar conta, e aí tinha aquelas que a gente gostava mais, né? E aí acabei me encontrando aí no ecoturismo, no sistema de transporte. Eu às vezes ministro aula também, já ministrei muitas em outras instituições, né? Eu tenho 6 anos de Universidade Federal do Piauí também, litoral do Piauí. E aí, com vontade de chegar mais perto aqui da família que mora em Floripa, eu tive que fazer um novo concurso, né? Daí passei na UFP, não deu para ser transferido, né? Redistribuído, que a gente chama. Então, em 2015, passei para cá. E outras 3 privadas, uma delas foi na Amazônia, né? Tive 3 anos em Macapá, e coordenando o laboratório de ecoturismo, né? E fazendo um monte de atividade por lá, foi super interessante. Não, é que você começou a falar, né? Eu comecei a pensar nas experiências de escrita que você foi tendo, né? Mas antes de chegar nessas experiências desse teu convívio com a universidade aí nos últimos anos, as primeiras experiências de escrita, você comentou um pouquinho atrás, que foi um pouco mais, marcou mais você, a questão da escrita. O que marcou, por que marcou, como é que foi esse processo? Enfim, então eu nunca escrevi, né? Eu nunca fui uma criança que fez um diário, por exemplo, né? Eu nunca tinha, embora tenha tido leituras que eram com o foco que eu queria, né? Como algumas coisas que eu queria, a parte de escrita, de fato, chegou como uma atividade obrigatória, né? E horas era mais prazerosa, horas não, né? Então, a gente desenvolveu alguns projetos assim na universidade, em que, de repente, tinha que escrever, né, para um evento, por exemplo. Aí, como é que era o planejamento do evento? Não, a gente fez uma apresentação com os artistas locais. Então, era obrigatório, né? Isso antes de chegar na monografia, de fato, foi talvez o primeiro momento que eu tive que escrever uma grande coisa, né? Mas, durante a graduação, já a gente teve essa situação desse evento, que a gente teve que fazer um release, né? Tinha que ter um material escrito. As avaliações como um todo, eventualmente tinha um paper, um resumo. E isso então era obrigatório, a partir de uma leitura obrigatória, um resultado por escrito, né? Então não foi uma iniciativa minha, digamos, era uma exigência para evoluir ali. Vou interromper, se permitir. Pode interromper à vontade. Esse exercício da escrita que você falou obrigatório, teve orientações dentro da própria... Não? E qual foi a tua estratégia, então? Assim, foi colega, foi amigo, foi sozinho? Como é que você foi criando estratégias para desenvolver esse material escrito aí? A gente tinha que dar jeito, né? A gente tinha que dar jeito porque era uma exigência. Claro, a gente teve uma disciplina, né? Um módulo aí que era... não era sobre escrita, mas era alguma coisa que envolvia linguagem. Eu não me lembro o nome da disciplina exatamente agora. E assim, esse trabalho que eu comentei desse evento, aí era um coletivo, né? Aí tinha colegas que escreviam isso, mas muitas coisas foram individuais, né? E aí era o exercício que eu tinha de escrever, né? Que acho que foi construído durante o primeiro grau. Então, como eu te disse, eu tinha facilidade para redação, para criar coisas, né? Então, quando envolvia a criação e criatividade, fluía melhor. Quando era síntese realmente de um texto, uma coisa assim, tinha que ler, com a minha estratégia era ler, reler, quantas vezes fosse necessário para ter aquele entendimento, fichar, sublinhar, grifar, para daí poder começar a produzir alguma coisa escrita. E, claro, com aquela história que a gente aprende no segundo grau, de começo, meio e fim, de introdução, desenvolvimento e conclusão, digamos, né? Então tinha
esse norte que balizava a ideia, e a partir daí era partindo do esforço mesmo de ler e entender e tentar colocar de forma sintética, de forma resumida aquilo que estava lá. Então, acho que a maioria das avaliações da graduação foram nesse sentido, né? Até que a gente chegou num momento de escrever mais, muito mais, né? Que foi a monografia. E aí que também não teve uma disciplina introdutória, eu acho que caberia isso, sabe? Porque é aquele papo que a gente estava tendo, né? Quando eu te falei que eu precisava de um empurrãozinho. De repente o acadêmico se esbarra num momento, ele chega num momento, né, que, olha, tu tem que produzir 50 páginas aí. E não teve, né? E aí, se o orientador não tem o tato para dizer, olha, fundamentação teórica é assim, citação direta e indireta, a direta pode ser longa e curta, embora tenha isso em alguns momentos na graduação, no módulo do nosso curso que chama-se Metodologia Científica, não há esse foco para a escrita, né? Dá uma pincelada, digamos assim, sobre esse conteúdo. E aí estou lembrando assim, as coisas que eu aprendi que serviram para mim, que muitas vezes eu falo para alguns alunos que porventura tem um pouco mais de dificuldade, como eu tive, e eu estou me lembrando que uma das coisas que eu falo e que eu usei era assim, meu Deus, deu um branco, não consigo mais escrever. E aí me lembrava, sabe do quê? De escrever como se estivesse contando para um amigo, sabe? Por mais coloquial que fique, eu sempre digo isso, eu digo, olha, quando a gente erra para mais, a gente tem o que corrigir. A gente tem como dar uma tratada, né, assim, na escrita e tudo mais, e embora tu tenha escrito de forma coloquial, tu está dizendo alguma coisa. Aí é um jeito de corrigir, né? A gente tem o que corrigir se tu erra para mais. Agora, se erra para menos, se não escreve, realmente não tem o que fazer, né? Então, eu acabo dizendo para meus acadêmicos, assim, quando tem uma dificuldadezinha para escrever, porque tem uns que já tem mais facilidade que eu, né? A gente, volta e meia, aparece uma pessoa dessa já que vai sozinha, né? A gente não precisa fazer quase nada. Mas para os que têm mais dificuldade, eu digo isso, olha, começa contando como se fosse para um amigo teu, e aí vai fundamentando. Olha, Kellen, o ecoturismo é assim, papapá. O autor tal, né, para evitar aquele efeito coxa de retalhos, eu deixo eles começarem. A minha estratégia é essa, a partir de um pré-sumário que a gente bola, assim, os temas, né? O afunilamento, planeta Terra, América do Sul, para chegar no tema, né? Porque no turismo, 90% das vezes as monografias versam sobre estudo de caso, né? Da cachoeira tal, da fazenda da minha avó, seja lá da praia tal, né? Balneário. Então, eu prefiro, eu digo, vamos falar coloquialmente, vai fundamentando aqui, do que pegar um monte de citação e tentar depois emendar, que não dá certo, né? Se percebe que fica péssimo o texto. Então, a minha estratégia, e para muitos dos meus acadêmicos, aqui, alunos que a gente media, orienta, é isso. Usar de uma forma coloquial, como se estivesse contando para alguém que nunca ouviu falar naquele tema. E aí, quando você fala naquilo, bota o seu parecer e fundamenta. E aí bota uma citação de um autor, aí, claro, eu indico, né, bibliografias assim, que considero mais apropriadas, assim, mais assertivas assim, na abordagem, que eu digo mais crítica, no caso do turismo, a gente faz sempre isso, né, Rosana? Porque, enfim, tem muita coisa positivista, parcial, né, e até inocente assim, na nossa área. É frequente isso. E também, um outro ponto que eu não posso deixar de falar é que o turismo, quando se dá fora da academia, as iniciativas assim que a gente observa, né, a gente, que eu digo, todos os professores do nosso curso, e da academia, digamos, do turismo como um todo, é aquele turismo com o olho só no que eu vou ganhar mais, quanto mais eu ganhar melhor, quanto mais gente melhor. E aí isso acaba sendo expoliativo de ambiente, né, de natureza, de cultura local, né, frequentemente, inclusive, né? Me lembro de ter um imaginário de conhecer Canoa Quebrada, de um amigo do meu pai ter me falado como é que era a Canoa Quebrada. Quando, por fim, eu fui a Canoa Quebrada, porque estava morando lá no Piauí, lá do lado, foi uma decepção tremenda, né? Porque era carro, não sei o que. A rua principal de Canoa Quebrada chama-se Broadway,
né? Porque assim a gente ri para não chorar, né? Porque assim, meu Deus, é a própria discussão dos não lugares, né? Tem um francês, chama-se Marc Augé, a gente lê Auger, e o Auger fala dos não lugares. São esses lugares que é lugar que é igual em todo lugar, que abafa, que consome, que some, né, com a cultura local, e a cultura a gente classifica, né, a gente valoriza como grande diferencial. O turismo se faz a partir dos dos diferenciais, né? Então a minha praia tem areia branca, aquela ali também. A minha praia é água limpa, aquela ali também tem coqueiro. O que eu tenho de diferencial? Sabe? Onde é que tem ula-ula? Onde é que tem flamenco e castanhola? Sabe? É em algum lugar do mundo. Então, assim, por que a cultura caiçara, a gente bate tanto nesse ponto da valorização? É porque o que nos torna únicos no mundo, né? Então, a gente vê esse movimento aí de não só a globalização, né? Eu imagino que você também tenha visto muita televisão. Eu vi muita televisão, novelas, Roque Santeiro, Tieta, não sei mais o que. Era o frisson aqui de casa, era televisão, né? De pai, mãe, todo mundo. Então, aquela hora ia ver uma novela, ia ver uma coisa assim. E a gente vê que a televisão, aqui no Brasil, foi um meio de comunicação massivo, assim. Muita gente vê muita televisão até hoje. Hoje em dia, muito mais que televisão, né? Redes sociais, tablet, como a gente falava das crianças agora. Mas se perdeu muito. O que eu estou querendo dizer com isso é que se perdeu muito, assim. Imagina que para chegar na nossa casa, aqui nas cercanias aqui da Barra da Lagoa, a gente passa pela Avenida das Rendeiras, né? Aqui na Lagoa da Conceição. Não tem rendeiras na Avenida das Rendeiras. Não tem. As filhas das rendeiras não quiseram fazer renda. Elas quiseram ser igual a moça da novela lá, né? Enfim, então a gente vive esse momento de aculturação, de pouca leitura, né? E essa história da aculturação no turismo, né? Até tem um autor do turismo que infelizmente faleceu, que é o Yazid, que falava da alma do lugar. A alma do lugar nada mais é que a cultura, o traço cultural, a identidade cultural, as histórias. Isso também eu acho que mereceria uma pergunta. Eu não sei se eu estou atropelando já as próximas aqui, acabei não lendo, mas a história oral é o diga. Falar que o passarinho que está cantando aí está fazendo um fundo musical muito interessante. Você não está atrapalhando nada, né? Você está me fazendo pensar assim a prática, né? Prática da sua existência, prática social da sua profissão. Você falava da construção do texto dos teus alunos. Você falou a conversa com um amigo, tal, e aí foi conversando sobre toda essa questão do turismo em si, do conhecimento, de como construir o teu conhecimento de turismo. Tal. Eu fico aqui imaginando assim que você deve ser um excelente orientador no sentido de fazer a gente entender do que a gente está falando, por que a gente está falando isso, como é que a gente deve falar e com quem que a gente está conversando e por que a gente está tendo essa conversa. Então, no fundo de toda a tua fala, eu fico imaginando assim, esse processo de orientação de escrita é muito mais de orientação de fala, né? De como conduzir a fala a partir do texto escrito, em razão da função social que tem um profissional da tua área sendo formado nesse contexto que você está me apresentando, assim. Então é muito rico. Enquanto você fala aqui, eu só estou viajando aqui na tua fala e agradecendo a oportunidade. Legal, Rosana. Eu sou um esforçado, né? Eu não me defino aqui como excelente, nem de longe, assim. Eu me esforço, né, para tentar facilitar, né, mediar esse conhecimento, construir esse conhecimento com os acadêmicos. Embora eu tenha um aquário aqui no fundo, ó, esse passarinho está solto, por sorte, né? Gaiola, nem pensar, né? Eu sou aquarista, mas são espécies já nascidas em aquário, tudo e peixinho. Assim, não há um impacto ambiental. E é uma paixão de infância. E, por sorte, a minha cachorra resolveu não contribuir ainda. Eu estou achando bom, porque se começa a latir agora aqui, vai atrapalhar bem. Então, nesse viés de facilitador, de orientador de TCC, então eu acho que claro, na nossa área cabe. Eu não saberia te dizer como é que seria em outras áreas. No turismo não tem problema, eu acho que facilita isso, essa interlocução, essa
mesmo isso que você falou de como é que vai conduzir a fala, ou como é que escreve o que era para ser falado, ou como é que escreve coloquialmente, né, para depois a gente dar um tratamento analítico, né? Eu acho que para o turismo facilita, porque ao ler você também vai ter, embora com palavras talvez mais acadêmicas, né? Bom, não precisamos entrar nas palavras aqui, mas ainda assim vai parecer, e tudo bem para o turismo, talvez melhor para o turismo, que pareça que é esse bate-papo, essa narrativa de estar contando, né? Então, para a nossa área, isso faz algum sentido e facilita a compreensão. Então, a minha estratégia sempre parte de um tema, da gente chegar num objetivo, num recorte, né? Vou falar sobre turismo rural na propriedade tal, ou sobre unidade de conservação, ou futura unidade de conservação que daria para implantar no terreno não sei qual, que é propriedade não sei quem, uma reserva particular, enfim. E aí, então, daí você faz essa caminhada, né? Descrevendo aquilo, acho que o ato de descrever um lugar, um case, alguma coisa, um estudo de caso no turismo, é um tanto quanto mais fácil, né? Você vai estar contando a história, a gente usa imagens, né? Acho que isso facilita um tanto. Então, a partir de um recorte, de um tema, né? de uma área, a gente tem, de forma geral, 11 segmentos do turismo, assim, né? Então, turismo rural, por exemplo. Turismo rural, aonde? Quero falar, professor, do turismo rural no Brasil. Poxa, será que cabe uma monografia? Volta e meia eu me esbarro nisso, assim, né? Eu me lembro de um professor nosso que falava uma história muito engraçada, que o acadêmico, ele começa, quando eu era aluno ainda ouvi isso, que o acadêmico começa querendo salvar o mundo. Aí, na monografia, né? Aí vê que salvar o mundo talvez meio complicado, quem sabe salvar o Brasil, salvar meu estado, salvar a minha cidade, salvar aquele terreninho ali, no final acaba fazendo a monografia para se salvar. Então, o professor falava isso. E essa questão do recorte, então, no que se refere principalmente a estudo de caso, é um momento muito significativo da orientação, por conta da pessoa dominar, né? Porque monografia é um tema, então tem um tema ali, né? Vai ter que ter uma compreensão total da que vai ser referência naquele lugar ali. Aí me lembro de um exemplo até do Umberto Eco, que era fictício, né? Sobre um recorte, talvez vocês já tenham ouvido, mas eu em orientação, volta e meia eu falo isso para os alunos entenderem o que é o recorte e como é bom a gente delimitar e às vezes falar do terreno ali da frente, aqueles 100 metros quadrados, é muito mais fácil de fazer um negócio excelente sobre 100 metros quadrados do que o turismo rural no Brasil, né? Que vai faltar um monte de coisa, não tem nem como fazer, teria que ser muitas teses, né, para chegar nisso e não uma monografia, né, um recorte desse. E o exemplo do Humberto Eco era assim: movimentos sísmicos do vulcão Vesúvio no dia 10 de novembro de 2021, das 2 às 3h30. Era esse o recorte. Claro, então, acho que imagino que nunca existiu uma tese tão pontual, tão recortada. Mas, enfim, aí a pessoa fica autoridade mundial no quê? Nos movimentos sísmicos do vulcão Etna, no dia tal, na hora tal a tal. Sobre aquela temática ali, ele é autoridade, ele é imprescindível, né? No mundo e profissional. Se alguém citar alguma coisa relacionada a esse recorte, vai ter que falar do cidadão ou com esse cidadão que estudou e estava presente lá nessa hora, né? Então, a gente tem essa questão do recorte, que é uma dificuldade que normalmente encontramos, e a partir daí a gente estabelece um pré-sumário, um pré-menu do que ele irá abordar com essa estrutura de afunilamento, né? Até ele chegar, de fato, na descrição do objeto de estudo, que já é pós descrição dos recursos metodológicos que utilizará. Então, a gente, de forma geral, 40, 50 páginas, que a gente pede aqui no nosso curso. As 20 iniciais seriam a revisão bibliográfica, ou referencial teórico, né? Então, é o momento que ele vai estar exercitando falar sobre aquela temática, que pode iniciar de forma mais coloquial, mas aí fundamentando, né? Naquele momento o acadêmico prova que há a suficiência
O investigador é a monografia inteira, mas que consegue escrever, digamos, fundamentando as suas ideias, né? Então, esse é o primeiro exercício. As minhas monografias, minhas orientações acabam sempre tomando esse direcionamento de construir primeiro essas 20 páginas, né? Aí depois descrição do objeto de estudo, que é mais fácil, porque afinal de contas aquilo é a monografia dele mesmo, é o que ele está trazendo de singular, de único, né? Então aquele lugar, ou de repente se alguém já falou, o que não foi falado, então a partir dali a gente começa a construir esse texto, que aí já é com imagem, já é com uma série de coisas. Me diga, Rosana, por favor.